Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu disse no story passado, eu me propus a vir aqui para falar um pouco a respeito desse universo feminino, mais precisamente da mulher madura, da mulher depois dos seus 40, 45 anos, 50, 60, 70, enfim. E eu queria abordar muito o assunto menopausa. E quando eu comecei a ver, a procurar por material, eu vi que é um mundo muito amplo, né? Que tem muito assunto para se falar, o que é uma delícia. Mas, há semanas atrás, eu estava conversando com algumas pessoas, com algumas amigas e amigos, e surgiu um negócio do sexo pós-menopausa. Eita, Lele, que aí tem assunto para dar com pau. Acho que vamos ter que gravar vários. Porque tem tanta coisa, gente. A gente vê tanta coisa, ouve tanta coisa, enfim, lê tanta coisa. É muita informação. Mas eu acho que é um assunto bacana para a gente estar abordando aqui. Então vamos lá. Estava lendo alguns artigos, procurando informações, isso, aquilo. E eu encontrei duas vertentes bem interessantes para falar a respeito disso. Alguns estudiosos defendem que o ponto G, lembra aquele ponto G lá, famosérrimo? Ele é um ponto fixo. Então, vamos lá. Enfia o dedo lá na vagina, 5 centímetros para dentro, na parte anterior do púbis, você vai encontrar um pontinho de mais ou menos 5 centímetros, parecendo uma moeda, um pouco mais áspera. Alguns defendem que é dessa maneira que se encontra o ponto G e ele tá lá bonito, lindo e esperando para ser estimulado. Outros estudiosos defendem que ele não é um ponto fixo. O ponto G não é um pontinho lá do jeito que eu descrevi anteriormente. E sim, ele é uma zona erógena. Ele é um lugar maior do que se imagina. Então vamos lá, Josi, vamos estudar, vamos procurar, vamos se informar para saber o que é que estão falando a respeito disso. Bom, gente, voltando um pouquinho na menopausa, por que isso é interessante? Porque assim, pesquisas apontam que muitas mulheres nunca chegaram a ter um orgasmo. Não sabem o que é ter um orgasmo. Triste isso, muito triste. E com a chegada da menopausa, o negócio pode ficar mais triste ainda. Por quê? Com a chegada da menopausa, a gente tem uma queda brusca de estrógeno. E o estrógeno, ele é um dos principais, a principal função do estrógeno é nas terminações nervosas. E com a queda brusca dele, existe uma diminuição absurda da sensibilidade nas terminações nervosas. Eita, Lelê. E aí, José? Mas aí, José, acabou? E agora ferrou mesmo, né? Lá se foi o boi com a corda. Não, gente, não acabou. Não acabou. Em nome de Jesus, isso não acabou. Porque a gente tem o direito de se conhecer e de ir atrás de informações para que a gente tenha uma vida digna pós-menopausa. E é por isso que eu trouxe aqui o tão famoso ponto G. Então, eu expliquei para vocês as duas vertentes, né? Alguns estudiosos dizem A, outros estudiosos dizem B. Esses estudos que dizem que o ponto G não é um ponto específico, e sim uma zona erógena, me trouxe uma luz no fim do túnel. Eu falei, vamos lá, vamos estudar então essa anatomia, que eu amo anatomia. Falei, vamos lá estudar a anatomia do corpo feminino. Então vamos lá, gente. O que todo mundo vê na parte sexual feminina? O bonito lá do clitóris, que todo mundo diz que é o ponto de mágico.
Então lá, o clitóris, parece um botãozinho. Eu até me lembro de um amigo que uma vez falou, quis explicar o negócio, falou, aquele botãozinho. Eu falei, botão tem sua camisa, colega. Não é bem assim. Mas aqui eu vou usar o botãozinho que o meu amigo disse. Então, quando a gente consegue, o que a gente consegue ver dessa zona, dessa parte erógena, né, da mulher é o clitóris. Então tá lá o clitóris, aquele botãozinho lento, pequenininho, que quando estimulado dá muito prazer. Mas, pasmem mulheres agora, esse clitóris pode ter de 8 a 9 centímetros. O quê? Meu bem, quando alguém te encher o saco, bota o clitóris na mesa. Vamos discutir agora aqui. Pois é, gente. Porque o que acontece? O que a gente vê, o botãozinho que a gente vê na parte externa, é só um pedacinho do clitóris. Por dentro, esse clitóris, ele tem uma ramificação, ele tem 2 perninhas. São essas perninhas que podem ter de 8 a 9 centímetros. E ele é tão erógeno, ele é tão sensível quanto esse botãozinho aqui, que a gente consegue ver. E do lado dessas ramificações, que chama crucis, se não me engano é crucis, eu coloquei até uma fotinho, vou colocar uma fotinho da anatomia, para vocês darem uma olhada e ficar um pouquinho mais claro para vocês. Mas do lado deles existem bulbos, um bulbo aqui e um bulbo aqui. Esse bulbo, quando a mulher é estimulada, ele se enche de sangue, é como se fosse o pênis, gente. Ele se enche de sangue e incha. Então, ele meio que abraça a vagina. Por isso que muitas mulheres, quando elas estão extremamente excitadas, elas não sentem um formigamento apenas no clitóris, no botãozinho. Ela sente os grandes lábios, os pequenos lábios inteiros inchados, um formigamento. É esse bulbo aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a estimulação, ela vai além desse pontinho que a gente vê. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se tocar para saber qual é o ponto mais sensível, aquele ponto que te dá mais prazer e tirar da cabeça que o único lugar a ser estimulado é o que a gente consegue ver ali, aquele botãozinho. Nossa, Júlia, mas é aí. E aí, gente, que não tem outro jeito. Como é que você vai pedir pro seu parceiro te estimular, te tocar, te dar prazer, se você nem sabe onde é que você sente esse prazer? Se você não se conhece. Fica difícil de você pedir pro outro, concorda? Mas aí a gente tem o quê? Aquele tabuzão do tamanho do mundo, entendeu? Que é pecado, que é feio, que, ai meu Deus, Deus me livre, mas eu quero. Sabe coisa desse tipo? Tem que vir por terra, gente. A gente tem que se tocar, a gente tem que se dar prazer, a gente tem que se abraçar, a gente tem que se acariciar. Sem tabu, sem neura. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes. Porque, gente, vamos combinar que a mulher que ela sente prazer, que ela tem orgasmo, gente, ela é muito mais feliz, mais alegre, mais cheia de vida, sorrisão na cara, pele brilhando, entendeu? Ela é mais gostosa, entendeu? Ela é uma companhia gostosa, ela é uma pessoa gostosa, ela é livre, ela é leve, né? E aí ela não vai falar mal do vizinho, da sogra, do tio, ela não vai falar mal de ninguém, ela vai só ser feliz. Então, gente, deixei algumas fotinhas, deixei uma fotinho ali, dá uma olhada. Eu tô aí trabalhando em 2 videozinhos super rápidos em 3D, bem bacaninha pra gente ter uma ideia melhor do que tá acontecendo aí no nosso corpo, daquilo que a gente não consegue ver, né, visualizar, mas pelo menos eu acredito que vai dar uma luz aí. Então, gente, é isso. Eu acho que dá pra falar muito mais a respeito disso tudo. Qualquer coisa me manda aqui um direct, me manda uma mensagenzinha aí. E vamos que vamos, né, gente? Então vamos lá, até a próxima. Beijo e coragem, gente. Vamos lá.